Já ligou pro menino? Então toca a vinheta e vamos sentar o pau. Vai. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Bom, a pergunta é a seguinte: se você quiser continuar fazendo o seu programa, tem Cantinho do Abreu? Tem Cantinho do Abreu. Muito bem. Então continua, Rodney. Bom dia, Rodney, querido. Bom dia a todos. Vocês querem que eu possa até começar por ele? Vamos lá. Bom, então é o seguinte, tem uma novidade aí em uma das rádios do Grupo Abreu, né? Desde a última segunda-feira, a programação sertaneja da Terra FM, ela pode ser ouvida em Campinas e região através da frequência 96,5 MHz, que era a antiga Iguatemi. Tá. Vocês lembram que essa 96,5 era a emissora que era comandada pelo nosso grande amigo Pedro de Alcântara, né? Sim, e aí sim. toda essa programação saiu do ar para dar lugar a uma igreja evangélica denominacional. Só que pelo jeito essa programação tocada por essa igreja acabou não vingando e agora eles resolveram colocar no ar a programação da Terra FM. Então aí fica a pergunta, aí eu pergunto, amigo ouvinte, eu vou dar uma de Marcelo Rezende, aí eu pergunto a você, não teria sido melhor então chamar de volta o Pedro de Alcântara e remontar a programação da 96,5 em vez de apenas retransmitir a Terra FM? Claro. Então... Olha, dizem que o coração tem razões que a própria razão desconhece. É mentira. Paulo Abreu tem razões que o próprio Paulo Abreu desconhece. Então. Quer dizer, então ele quer economizar, ele não ganhou dinheiro com a rádio e ainda quer economizar, não voltando com a programação que já tinha dado certo anteriormente, né? Provavelmente sim. E eu quero dizer a vocês que o Cantinho do Abreu é um enorme sucesso. Outro dia eu esqueci o nome do internauta, me desculpe, mas ele disse que era um dos momentos de maior repercussão aqui do Rádio Amantes. Todo mundo gosta. Assim, parabéns. Criamos um monstro aqui. Verdade. Bem bolado. Criamos um monstro, verdade. Não, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tinha dito aqui, não sei se você ouviu, ou tem Cantinho de Abreu ou Rodney não entra no ar. Não, eu consegui garantir aqui, então, mais inclusive, alguns meses da minha uma permanência. longevidade. Inclusive, eu vou pedir a Davi Roque que grave uma vinheta do Cantinho do Abreu. Bem romântica, bem bonita. Você vai ver, meu amigo. Tudo bem, desde que ele não nos processa, tá ótimo. Olha, você sabe, né? Agora tem direito de resposta, essas coisas todas. Tem, né? só que tem um detalhe. O cara que for dar a resposta vai ter que dar aqui, eu vou conversar com ele no ar. Não, agora não precisa. Ah, não? Esse item da nova lei do direito de resposta acabou sendo vetado. Então a pessoa não precisará ocupar o espaço da mídia em que, entre aspas, foi veiculada lá a afirmação injuriosa, caluniosa e etc. Então a Dilma vetou esse item aí da lei do Roberto Requião. Então como é que é? Como é que fica? Oi? Como é que fica então? Eu não sei, de alguma forma o cara manda o direito de manda um texto, manda alguma coisa e aí vai ser lido lá por algum locutor, enfim. Não, eu leio sem problema nenhum. Eu também. E depois comento. Claro. Então fica assim. Não tem problema. O Fufunha lê, pronto. A lei é lei, a lei a gente cumpre, né? É fácil, isso é fácil. Mas é isso, Não, então. lei eu cumpro depois que eu recorrer até o Supremo Tribunal Federal. Ah, sim. Claro. Eu... Mais alguma? Mas o cara aqui só coloca morte também, meu, que coisa bárbara. Eu não sei o que tem a rádio. Infelizmente é notícia, né? A gente tem que falar dos profissionais de rádio que partiram, né? Nossa. Então, é uma pena, né? Eu também não gostaria de falar disso, mas vamos lá, né? Vamos lá. É notícia. Não, vamos começar com Bom dia, Rodney. Bom dia. Não enche o saco, ninguém te autorizou Não, a falar. é só o patrocinador, João. Falei. Não tem patrocinador. O cara só fala de morte, sabe o patrocínio, não? Não. Qual? Funerária Agrícola. Funerária Agrícola. Há 30 anos plantando o homem na terra. Ah, grande funerária. Essa aí acho que é lá de Camanducaia, se não me engano. Lá da nossa rádio Camanducaia, do nosso grande amigo Odair Batista. Vamos começar na Rádio Guaíba, então, vai. A gauchada tá toda nos ouvindo. Opa, nossos grandes amigos gaúchos aí ouvindo a rádio. Então, esse final de semana, né, aliás, essa sexta-feira, nós tivemos um acontecimento inusitado na Rádio Guaíba. O deputado estadual Diógenes Bacégio, do PDT,
utilizou o espaço do programa Esfera Pública da Rádio Guaíba para anunciar a sua renúncia ao cargo. O agora ex-parlamentar estava envolvido em uma série de denúncias que vão desde o recolhimento de parte dos salários dos servidores do gabinete, contratação de funcionária fantasma e, né, que é muita coisa, adulterar odômetros dos carros do gabinete com a finalidade de obter um ressarcimento maior. Bacejo corria o risco de ter o seu mandato cassado e, pelo que eu li depois, parece que a mesa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vai continuar com o processo de cassação, mas a ideia do deputado do PDT é abrir mão do seu cargo para não ter os seus direitos políticos cassados. Então esse programa da Rádio Guaíba vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir da 1h10 da tarde, e tem a apresentação de Taline Opitz e o Juremir Machado da Silva. Então tá aí a grande notícia que vem do rádio de Porto Alegre, um deputado lá anunciando a sua renúncia ao vivo para quem quisesse ouvir. Olha, e você está falando do PDT, né? Isso. A cúpula do PDT foi convidada para jantar com Dilma Rousseff, foi toda ao Palácio. Desculpe, chegou lá, serviram canapés, um esquinho, qualquer coisa, e a Dilma mandou avisar que não podia ir porque estava muito ocupada e não tinha jantar também, viu? Aqui. Tá? Me lembra aquela história do Jânio Quadros, quando convidou o Carlos Lacerda para ir visitá-lo. O Carlos Lacerda foi até lá, ele não estava, deixou as malas no Palácio. Quando voltou, as malas estavam todas para fora e o Jânio disse que não poderia recebê-lo. E ele teve que ir para um hotel. Bom, mas também, aí nós estamos falando de nomes temperamentais da política, né? Carlos Lacerda e Jânio Quadros. Não, nós estamos falando de nomes de pessoas mal educadas. Também, os dois, assim como Dilma, grosseira e mal educada. Porque você me convida para jantar, me larga lá e depois não aparece, você não tem no mínimo educação. Esse é um problema sério. Então, temperamentais e com pouca educação. É verdade. O que está em A Jovem Pan? Tony Ramos ligou para lá, é? Pois é, então também na mesma sexta-feira, que sexta-feira foi feriado aí em algumas localidades aqui do país, né? Em Porto Alegre não foi, mas aqui em São Paulo foi, né? E durante o programa Esporte em Discussão, ele teve um convidado inesperado, né? O programa de debates esportivos lá da Rádio Jovem Pan teve esse convidado inesperado, que é o Tony Ramos, e ele que está no ar atualmente na novela A Regra do Jogo pela Rede Globo de televisão. Ele ligou lá no telefone do ouvinte para participar lá, fazer uma interação com Vanderlei Nogueira e os outros integrantes da mesa. E o Tony Ramos falou muito de São Paulo, ele é São Paulino e hoje, infelizmente, eu acho que ele deve estar de cabeça muito inchada depois do 6-1. E ele falou de futebol com ênfase no seu São Paulo e aproveitou, tem até uma informação, né? Informação importante, ele aproveitou para dizer que não está nas redes sociais. Aí abre aspas para o Tony Ramos, que eu acho que é muito importante. Quem segue alguém com meu nome está seguindo falso, porque tem no Twitter tem um perfil lá chamado Tony Ramos Real, mas Tony Ramos acaba de dizer aí que não é dele, ele não toma conta desse perfil, então quem está seguindo uma pessoa que está se passando pelo Tony Ramos. O Rodney, para mim é difícil entender o que existe e que ocorre no Grupo Bandeirantes. Compram rádios, fazem isso, fazem aquilo, criam aquilo, e você diz aqui, demissões nas rádios do Grupo Bandeirantes. O que acontece no Grupo Bandeirantes? É todo mundo louco? Todo mundo psicopata lá dentro? Então eu preciso informar que saíram mais 2 pessoas agora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma é o Alex Miller, que é profissional do departamento esportivo, e ele tinha 4 funções lá no Grupo Bandeirantes. 3, né? Porque uma pelo menos ele vai continuar, mas como convidado, mas ele era narrador da Band News FM, depois ele tinha uma participação diária num programa de debates da Bradesco Esportes, além de apresentar programas também, o pré-jogo e o pós-jogo na Rádio Bandeirantes. Então ele até aí tinha 3 funções, sendo que uma delas também ele vai continuar fazendo participações nos programas de debates aí do Band Esportes. Então isso significa uma coisa, não adianta mais nada o camarada ter 4 funções lá no Grupo Bandeirantes, porque realmente o emprego dele não está garantido. Antigamente, aliás, até isso a gente até teve essa comprovação numa entrevista que nós fizemos com o Hugo Botelho, né, que um pouquinho antes aí de começarem a ser anunciadas essas demissões em 2013, o RH fez uma pesquisa
lá com os seus profissionais, e uma das perguntas era: você toparia fazer mais de uma função aqui no grupo? Quem respondeu sim, ficou. Quem respondeu não, se deu mal. Então, e agora, pelo jeito, isso também não é mais garantia de empregabilidade, né? Então, agora o camarada pode fazer 5, 10 mil funções lá, que se precisarem economizar na vaga dele, vão lá e crau mesmo. Além dele, saiu também o Luiz Arthur Nogueira, que era um comentarista de economia, que também fazia inserções aí diárias na Rádio Bandeirantes. Então, por enquanto, são esses dois profissionais. No entanto, podem sair mais aí nos próximos dias. Então, infelizmente, aí, mais demissões aí no Grupo Bandeirantes, né? Começou em 2013, deu uma parada em 2014, voltou com força total agora em 2015, aí atingindo até outras emissoras do grupo, e pelo jeito a coisa não parou e não vai parar. Olha... João, eu não sei até que ponto essa notícia é verídica, tá? Mas eu já li em alguns lugares, não vi em colunas assim que tem uma certa credibilidade, mas parece que o Grupo Turner estaria negociando aí a compra de 30% das ações da TV Bandeirantes. Não sei se isso é verdade, não tenho condições de dizer, mas pelo menos é uma notícia que corre aí no mercado. Do grupo todo, né? Não, a TV. Eu até vi também um post do James Akel falando que é só a TV. Então, vamos ver, vamos esperar para ver como é que vai ficar. Olha, mas isso seria muito bom, viu? A ideia seria que eles que o Grupo Turner assumisse a parte artística, enquanto a família Saad ficaria com o departamento de jornalismo. Eu não sei se isso vai dar certo, mas... Eu acho que vai, porque pelo menos seria uma direção profissional, que parece que é o que não tem na Bandeirantes, é profissionalismo. Se demitem as pessoas sem nenhum tipo de problema, jogam na rua, abandonam e não querem nem saber. Eu não vejo, honestamente, o Rodney, diferença nenhuma entre o João Carlos Saad e o Paulo Abreu. Para mim é a mesma coisa. Se demite com uma tranquilidade espantosa. E veja bem, a Bradesco Esportes, eles não têm problema, porque a Bradesco banca lá, assim como a Sul América Trânsito banca lá. Então, como é que eles têm problema? Pois é. Mas o problema não é questão. O patrocínio ainda se mantém firme e forte. Ó. A questão é que os profissionais lá têm muita rotatividade, né? Porque assim, tanto o Sul América quanto o Bradesco, elas entram com patrocínio, mas não são elas que pagam a folha, que não fazem o pagamento da folha, a folha de pagamento. Então, por exemplo, já saiu muita gente também do projeto da Bradesco Esportes em 2013. A gente viu muitas pessoas da equipe inicial não permanecerem. Porque a Bradesco paga um integral. A Bradesco banca isso, e exato. Eles pagam ou não pagam. Agora, se você recebe por 10 e pode pagar 4, é muito melhor, né, meu amigo? Sem dúvida, né? Então, e agora é aquilo que a gente está falando, nem é realmente essa questão, né, de você ter multitarefas vai te garantir o teu emprego. Então, realmente é um problema sério aí. Vamos continuar de olho aí nos acontecimentos que vem lá do Grupo Bandeirantes. E, aliás, eu acho eu não sei, já como essas informações do Grupo Bandeirantes já são repetitivas, né? Então, toda hora a gente está falando aqui de demissões, etc. Eu, particularmente, eu acho que, de repente, o Grupo Bandeirantes poderia, sei lá, o Mário Bacei, alguém aí do grupo de rádios, poderia chegar e tentar explicar pro que está acontecendo. Não para mim, não para você, mas para os ouvintes. Eu acho que os ouvintes têm o direito aí de saber o que está acontecendo. Tem. Eu acho que a gente não pode esquecer que o ouvinte de rádio, ele é muito mais apegado ao veículo do que o pessoal de televisão, o pessoal que assiste televisão. Então, e esse público acaba sentindo falta dos certos profissionais, né? Então, você lembra aqui que quando saiu o Zancopé Simões, do programa Bandeirantes a Caminho do Sol, eu tive uma enxurrada de comentários aí no meu blog, com pessoas aí falando, dando por falta do programa, lamentando a decisão. Então, se as contas não fecham e depois dessas demissões as contas não continuam fechando, eu acho que seria interessante o pessoal lá do grupo vir a público e explicar aquilo que está acontecendo, por que não estão fechando, se de repente é um excesso de rádios, se de repente o mercado publicitário
não está respondendo, enfim, se de repente houve algum erro de planejamento, eu acho que, não, isso repetindo, não para mim, não para você, para o Flávio, para o Paulo, para o Rogério, mas para quem é o ouvinte, o público-alvo que há muitos anos empresta aí a sua atenção aos programas aí do Grupo Bandeirantes. Rodney, mas também tem o seguinte, meu amigo, admitamos o seguinte, nós vamos fechar um contrato aqui com a... Então passa-se a rádio... Olha, é o seguinte, vocês vão pagar o arrendamento, R$800 mil por mês, mais a folha salarial, mais isso, mais aquilo outro. Eu vou ter 20 locutores, os 20 locutores contam tanto. A Bradesco, a Sul América Trânsito vai lá e banca isso. Não se justifica, se eu tenho tudo pago e vai me sobrar um dinheiro, eu demitir funcionários. Não tem nexo, a não ser que eu seja um estelionatário. Faz sentido, então... A realidade é essa. Então, é porque assim, quando uma das frases que foi utilizada, né, para justificar esses cortes foi a seguinte: a conta não fecha. Então, se a conta não está fechando, acho que os cálculos precisam ser refeitos, né? Olha, diz o Carlos Brickman o seguinte: o grande problema é que televisão é um brinquedo muito caro. E eles ficam brincando de fazer televisão, porque o que eles não têm é televisão. Porque quem tem uma novela chamada Fátima Gu é diferente, é difícil, hein? Pois é, e você lembra, não sei se você lembra, né, mas quando o João Saad obteve a concessão do Canal 13 aqui em São Paulo, o Roberto Marinho, acho que veio procurá-lo para propor uma sociedade. Então o Roberto Marinho tinha concessão do Canal 4 no Rio de Janeiro e o João Saad tinha concessão do Canal 13. E aí os dois conversaram para que, de repente, eles fizessem uma sociedade em televisão. O Saad não aceitou, então cada um aí tocou o seu projeto de televisão à parte, e aí você vê hoje onde está a Globo e hoje onde está a Bandeirantes. Verdade. Fala, Rogério. Ô, Rodney, só uma opinião pessoal, né? Eu, de quem até trabalhou 12 anos em uma das empresas aí do Grupo Bandeirantes. O que acontece, na minha opinião, Rodney, não sei se vocês, os colegas concordam, não sei... o que acontece é o seguinte, botaram muitas pessoas que não têm a devida competência para ocuparem determinados cargos. E assim como na vida, é muito mais fácil você justificar a sua incompetência, no caso da Bandeirantes, demitindo aí ótimos profissionais, né? Isso também não acontece só lá, né? Acontece mas lá está... Desde o maior grupo de comunicação aqui, um dos maiores grupos de comunicação aqui do país, até uma emissora de rádio aí do interior do estado de São Paulo. Então, realmente, isso não é um fenômeno isolado, não. Então, às vezes, realmente, você tem pessoas que acabam assumindo cargos de confiança, mas... Erram bastante, né? E erram. Então. Existe essa tolerância com os erros, né? Porque, assim, só fazendo uma parte aqui, né? Outro dia, tem um jornalista aí famoso, né? Ele saiu de uma revista semanal de informação e foi para um jornal, né? E logo na estreia dele, ele já publicou uma notícia bombástica. E depois, só que 15 dias depois, essa notícia confirmou-se que não era verdadeira. E teve que se publicar uma errata lá na capa. E isso aí acabou prejudicando um pouquinho aí a credibilidade do jornal. Muita gente falou, o pessoal, muita crítica, muito escárnio também, né, como é natural nesses casos, e o profissional continua lá. Então, eu acho que nesse caso houve uma tolerância com esse erro, né? Então, não foi um errinho, foi um erro grave, né, que foi parar na capa do jornal. Então, dessa forma, eu acho que existe uma tolerância muito, muito grande com erros e erros graves, né? Então, isso acontece também no universo aí da administração também. Então, mas eu penso que deveria sim ter um departamento, enfim, um critério, né, Rodney? Porque, acima de tudo, como o João falou antes, é uma falta de respeito com a pessoa. Por exemplo, eu não me esqueço do caso, né, do Cláudio Kassug, né? É um absurdo, sabe? Não é assim.
tudo bem, você sair de uma empresa, isso aí é algo natural, né, Rodney? Então, acontece todo dia, toda hora, mas tem a forma certa, tem a situação, sabe? Eu acho que não é assim isso chama-se falta de respeito que fizeram com ele. Sim. Na escada do prédio, falou, você está fora. Para, não né? é, né? Falta de respeito com um cara que tem, sei lá, 50 anos de rádio. Claro, Para. claro. E lembrando, né, só uma informação para quem não sabe ainda, o Karsug hoje está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Então ele está no pacote todo, né? Rádio Nacional e TV Brasil, né? Participando aí dos programas esportivos, não só da TV Brasil, como lá da Rádio Nacional, que pertencem à EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. E não tem diferença. Canal Brasil e Bandeirantes não tem diferença. Os dois dão traço? Não quer dizer nada. O Rodney Brocanelli, morreu Gino César? Pois é, a primeira notícia triste aí do rádio brasileiro, né? E falando também de rádio lá do Nordeste, faleceu na madrugada desta terça-feira, após um infarto fulminante, o radialista Gino César. Ele foi internado em agosto com problemas cardíacos, descobriu uma insuficiência renal e teve um agravamento na já conhecida dificuldade para respirar. Ele trabalhou nas rádios Clube, nas rádios Olinda, Rádio Tamandaré e na Rádio Jornal lá de Recife, por onde ele passou por 2 vezes. E a mais recente, a última, né, que durou mais de 30 anos, sempre na liderança da audiência, ele apresentava um programa chamado Bandeira 2, e ele era o repórter policial desse programa. Então fica aí o registro da perda desse radialista, o Gino César, um radialista lá do Nordeste, que morreu nessa semana que passou. Bom, morre também Otávio Pimentel. Pois é, essa notícia eu soube na sexta-feira, não consegui confirmar, mas Milton Neves também acabou de publicar, então porque o Milton Neves é muito criterioso com esse tipo de notícia de morte, então se ele publicou é porque realmente aconteceu. Neste final de semana morreu o lendário repórter esportivo da década de 1960, Otávio Pimentel, que na época de ouro do rádio fez uma famosa parceria com Juarez Soares na Rádio Tupi de São Paulo, que na época operava em 1040, e a Rádio Tupi naquela época liderava a audiência do rádio no futebol nos anos 60. Informação, repetindo, foi dada pelo jornalista Milton Neves, e o Otávio Pimentel chamava João Otávio Pimentel Feijó. Ele tinha 81 anos e morava na cidade de São Pedro, na região de Sorocaba. Ele atuou como repórter de campo em transmissões esportivas. Ele também apresentou programas esportivos, programas sertanejos, usando o apelido de Caboclão. Para quem não sabe também, Otávio Pimentel foi um dos narradores esportivos do SBT. O SBT chegou durante uma época a transmitir futebol lá pelos idos de 84, 85, e o Otávio Pimentel foi um dos seus primeiros narradores, né? O Walter Abrão começou, depois parou, aí entrou o Otávio Pimentel, fez um tempinho e depois no seu lugar entrou o Osmar de Oliveira, que aí teve mais sequência aí no SBT, mas então fica o registro aí da morte do Otávio Pimentel, uma triste perda aí para o rádio. Ele tinha, como eu falei, ele apresentou programas com o nome de Caboclão e passou por diversas rádios aqui da capital, Rádio Globo, Rádio Capital. Eu não lembro se ele passou pelas rádios Tupi do Abreu, mas com Rádio Globo e Capital, certamente ele teve aí participações bem efetivas. Então fica aí o registro da morte do Otávio Pimentel. Bom, depois nós vamos dar as notícias da audiência da M, mas tem uma aqui que é muito importante. Deputados querem punição para emissoras de rádio que não pagam execução de músicas. Vamos lá, Vamos lá, o Rodney, o que está acontecendo? O ECAD quer tomar dinheiro de quem agora? Pois é, eu não sei o que acontece, né? O pessoal quer tirar, quer fazer com que as pessoas paguem dinheiro aquilo que elas não pagam já normalmente. Então, em audiência pública na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial dos Direitos Autorais debateu na última quinta-feira com o setor de rádios propostas para o setor. Os deputados pediram punição para as rádios que não pagam os direitos dos autores ao Escritório Central de Arrecadamento e de Distribuição. Enquanto a isso, por outro lado, as rádios comunitárias reivindicaram o não pagamento da execução das músicas. E a deputada Jandira Fegali, que é do PCdoB,
e ela foi a relatora da atual lei dos direitos autorais dos músicos, disse que é possível aperfeiçoar a legislação, mas não pretende grandes mudanças. E uma das propostas, que é o projeto de lei 176611 do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, impede a renovação da outorga a quem deve ao ECAD. Então, o diretor de assuntos legais da ABERT, Cristiano Flores, contestou a medida. Ele disse que não é razoável fechar um estabelecimento comercial se ele não paga os direitos autorais, porque isso poderia impedir realmente o pagamento. E, além disso, segundo o deputado, pode ser que a rádio deva apenas uma multa que está sendo contestada, e, segundo o deputado Otávio Leite, é a justiça que deveria decidir esse tipo de disputa. Então, tem toda essa problemática aí. Eu acho, não sei, eu acho que nessa comissão aí dos direitos autorais não está a bancada da radiodifusão, né? E depois até eu quero falar um pouquinho disso, dando uma notícia que saiu ontem na Folha. O MP quer caçar aí rádios que são de propriedade de parlamentares. Mas nesse caso aqui específico do ECAD, a bancada dos radiodifusores não faz parte aí dessa comissão dos direitos autorais, tanto pelo fato de que essa proposta de não renovação da concessão saiu. Eu acho que é uma medida inócua, que não vai dar muito certo, mas enfim, está aí, é o que está sendo discutido nessa comissão. Eu faço uma pergunta para você, que uma vez eu fiz a um cara do ECAD que veio me encher o saco. Me traz a autorização da família de Archibald and the Drells, para que vocês recebam o dinheiro e para quem vocês repassam. Nunca mais ele voltou. Ah, não, mas aí é questão de músicas nacionais, né? O Paulo tá aí? Tá. O Paulo pode falar melhor do que eu, né? Mas esse recolhimento, ele é distribuído entre os autores nacionais, correto? Não, mas cobram dos internacionais também. Na verdade, a cobrança é feita por estimativa, né? Não é assim, pega assim a lista, o que você tocou, vamos ver aqui. Não é assim. As rádios são, o ECAD faz uma cor, faz um cálculo lá que ninguém sabe como é que é, e diz, você tem que pagar tanto, acabou. E só os autores nacionais, né? Não sei. Eu acho. Depois a gente pode... Então a Antena 1 não paga? Pois paga. Se a Antena 1 paga, ela só toca músicas internacionais, então de autores internacionais também. Mas aí que tá, e como é que esse dinheiro chega lá? Não sei. Então, será que chega? E aí que tá, será que de repente um camarada como o Pharrell Williams, que é um cara que está bombado aí nas rádios, será que ele vai topar a parte da fatia dele de direitos autorais, que é muito baixa? Hoje talvez aumentou por causa da questão do dólar, mas em geral, né? Tá bom, geral, esse dinheiro é dinheiro de pinga, né? E Cat Stevens, que se converteu ao Islã, quem recebe por ele? A Irmandade Islâmica? Para comprar arma? Vai reclamar porque é dinheiro de pinga, né? Ou então o camarada deixa para trás porque justamente pelos valores baixos, né? Porque vamos supor assim, o cara vai ter que retirar esse dinheiro em algum lugar, né? Será que ele retira aqui ou ele recebe lá? Boa pergunta, a gente podia chamar alguém do ECAD para explicar. Eles não vêm. Se ele tiver que retirar aqui, não vale a pena. A gente vai lá, ué. Não vale a ruim pena. deles virem aqui, hein? A gente vai lá. Ruim. É ruim alguém do ECAD aparecer aqui para explicar. Não vem, mas a gente vai lá. Por exemplo, o autor internacional que recebe. O autor internacional que recebe. Se ele retirar aqui, não vale a pena. É claro. Você tem toda a razão. Então, você sabe, Flávio, se é autor nacional ou internacional que não recebe? Sei. Não sei te passar essa informação. Mas vamos correr atrás. Eu sei que eles foram no Telha Norte, nem sei o que eles foram fazer lá. A loja que tem aqui em São José, Telha Norte, encheram o saco do gerente porque estava tocando rádio, porque não pode, só pode música instrumental, mas infernaram, que eu nem sei como é que eles foram parar lá. Eles andaram um tempo aqui em São José, entrando nessas lojas, Casas Bahia, etc, enchendo o saco de todo mundo. E as pessoas continuam tocando, e pararam de encher, porque não dava certo mesmo. Eu tenho relatos também de pequenos comerciantes, né, eu tenho relatos de pequenos comerciantes que até deixam um rádiozinho ligado, mas é para o próprio comerciante ficar escutando. Claro. Aí o camarada do ECAD foi lá e reclamou, e aí a pessoa teve que desligar o rádio. A grande realidade é a seguinte: o maior engodo que tem nesse país se chama ECAD. Aquilo é uma caixa preta assustadora e está todo mundo milionário no ECAD. Exatamente. Como algumas entidades de classe aí, viu, João? Que né, eu sei disso, mas vamos deixar para lá. Bom, já fizeram esse CPI também,
e não sem resultados práticos, né? Você lembra? Vocês lembram aí no final dos anos 90 que fizeram CPI relacionado a isso? Aí o Lobão vem, fala mal, não sei o quê, e depois está lá inserido no esquema, numa boa. Agora, Rodney, e o Marcelo de Sena, tá mandando muita coisa aí para você? Tá mandando. Ele mandou uma que eu acho que você vai gostar, viu? Porque, rapidamente, teve uma rádio lá de Uberlândia que lançou café com a sua marca. Então, a Rádio Parnaíba 100,7 de Uberlândia vem intensificando a exposição da sua marca e está distribuindo café em pó aos ouvintes que levam o nome da emissora. Olha, nós chama Café Parnaíba. Então fica aí a sugestão. Você pode lançar a marca de café Showtime. Nós podemos lançar a marca de café Showtime. Bom, deixa pra lá. Não. Voltamos a apresentar Time. 20 para as 10 agora. Estamos de volta aqui na sua rádio Showtime com o Prime Time e Rodney Brocanelli. Deixa eu registrar por favor aqui as participações. O Marcelo de Sena mandando novidades. Ele diz que voltou ao Pânico na TV. Ele gravou lá o Jornal do Maluco com o Carlos Mendigo como sósia do Milton Neves. Assisti ontem. E o Establish como sósia do Edmundo. Então o Marcelo de Sena diz aqui que passou sexta-feira nos estúdios da TV Bandeirantes das 2 da tarde até as 8 da noite, com envolvimento de mais de 20 profissionais no quadro. Que divertido. E aí, antes da gravação, ele se encontrou com várias personalidades lá do grupo, Nelson Gomes, o Datena, Joel Datena, Adriana Reide e o Boechat. A Adriana Reide tá lá, A Adriana Reide tá lá, tá na Band Esportes, canal Band Esportes também, que é o braço esportivo e televisivo do Grupo Bandeirantes. Aí o Marcelo de Sena informa aqui que estou na nossa escuta também o Álvaro Maia lá de Goiânia, o Edu César de Porto Alegre, a quem nós mandamos os nossos abraços. E hoje o Luiz Wagner Machado lembra também que começa a estreia hoje a Octo TV a partir das 19 horas, substituindo a TV Com. Dizem aqui que é um projeto inovador e a única coisa que a TV Com tinha que vai permanecer é o esporte, e a Octo TV, como repetindo, é um projeto inovador, sem propaganda comercial. Isto remete ao tempo da TV totalmente ao vivo no projeto do Grupo RBS. Vamos acompanhar para ver o que vai ser esse projeto Octo. Veremos. Meu amigo, vamos lá. Audiência da AM em São Paulo. Audiência da AM. Então, os dados aqui que foram divulgados pelo nosso grande amigo Adriano Barbeiro, a quem eu agradeço também aqui de público pela divulgação da nossa entrevista com a Zuleide Ranieri, feita na semana passada. Ela contou aí histórias da Rádio Mulher, uma equipe esportiva formada só de mulheres. Então agradeço ao Adriano Barbeiro pela divulgação, mas indo ao que interessa... Olha, deixa eu só dizer para você que quem está mandando um grande abraço para você, para mim, para a equipe, é Alex Pérez, nosso querido delegado de polícia lá do Litoral Sul. Alex, um abraço para você, malantruco. Grande abraço ao delegado Alex Pérez. Então, aqui referente à pesquisa do Ibope, a mais recente foi divulgada agora, e ela é correspondente ao trimestre agosto, setembro e outubro de 2015, apontou uma queda de audiência geral da Rádio Capital, mas na verdade tanto a primeira como a segunda colocada tiveram uma diminuição aí nos seus números, né? Então houve uma queda da audiência geral da Rádio Capital, mas ela mantém o segundo lugar de audiência das 6 às 18 e no período da tarde aparece na primeira colocação em diversos horários. Então a Rádio Globo mantém a liderança com mais de 99 mil ouvintes por minuto, e a segunda colocada, que é a Capital, tem um pouco mais de 80 mil ouvintes. Duas coisas. Primeiro, então, a gente falava aqui nas últimas pesquisas que os números das duas primeiras passavam dos 100 mil. Hoje teve essa diminuição. A primeira colocada com 99 mil, que é a Globo, e a segunda, que é a Capital, com 80 mil ouvintes. E a Super Rádio aqui, que está com o Adriano Barbeiro, apresentou elevação no número de ouvintes nessa mais recente pesquisa. Então vamos aqui com as 10 primeiras, do primeiro ao 10º colocado. Então nós temos aqui a Globo na primeira colocação e a Capital, né? Dessas aí nós temos os números de audiência por minuto e nós já divulgamos aqui. A partir do terceiro até o 10º nós não temos os dados, mas podemos falar a posição de cada uma. Tem a Bandeirantes na terceira colocação, a Jovem Pan na quarta, a Record na quinta, Rádio 9 de Julho na sexta, Super Rádio na sétima, Imaculada Conceição na oitava, Boa Nova na nona e a CBN na 10ª colocação. Como é que está a Alfa?
A Alfa só no FM, né? Quando a gente tiver os dados aqui do FM, vamos publicar. Mas a Alfa com certeza está aí entre as 4 primeiras. Mas vamos esperar saírem os dados aí referentes à pesquisa do trimestre agosto, setembro e outubro de 2015. Deixa eu dar um recado aqui, ô Elaine Ramalho. Nós estamos fazendo uma reunião aqui para tentar decifrar o que você mandou por WhatsApp para o Paulo, porque tá difícil, hein? Tá difícil, parece que você cheirou Varsol de manhã cedo, tá bravo o negócio. Vamos convocar o confuso sobrinho para... Não, porque olha, para entender o que a mulher do Paulo mandou para ela, eu vou dizer uma coisa para você, precisa um camarada foi formado pelo Massachusetts Institute of Technology, porque não tem jeito, viu, pelo MIT, olha, é bravo o negócio, viu? Você que não entendeu porque não quis, tá escrito assim, dá um beijo no João por mim. Que mais? Aí eu falei, eu não. Que mais? Fala que eu mandei. Eu falei, manda você. Não, beija ele. Que mais? Fala que fui eu. Não, mas tem um monte de coisa aí que não dá para entender. Falei, sai fora. Para, pô. Fala. Não paro. Eca. Eu vou dar beijo no João agora? Você sempre dá quando não está no ar? Você gosta? Você, no Décio você vivia dando, no Décio Mato você dava beijo. Ah, Décinho, meu amor. Viajaram juntos, ô Rodney. Mas aí não é beijo, é ósculo santo. Ósculo Santo, cacete, dormiram na mesma cama os dois. O Décio viu a piscina, a temperatura de 2 graus, meu Deus, eu vou tomar um banho nessa jacuzzi. Eu vou entrar na jacuzzi, a piscina era pra fora do hotel, pô, para. Pô, aquela história como é que é? Vamos ver peixinho, vamos ver peixinho. Vamos ver peixinho. Correu os Estados Unidos inteiro pra ver peixinho. Que barbaridade, viu? E aí, Rodney, mais alguma coisa? Não, deixa eu falar aqui, a notícia importante no final de semana, que foi publicada pela Folha de São Paulo. Então, eles deram uma matéria que afirma que o Ministério Público Federal, por meio de suas sedes estaduais, promete desencadear ações contra 32 deputados federais e 8 senadores que aparecem nos registros oficiais como sócios de emissoras de rádio e TV pelo país. Então, entre os alvos da iniciativa inédita, lançada com aval do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e com a autoria do coletivo Intervozes, estão alguns dos mais influentes políticos do país, como os senadores Aécio Neves, Edson Lobão, José Agripino Maia, Fernando Collor de Mello, Jader Barbalho, Tasso Gereissati. E na Câmara devem ser citados deputados como Sarney Filho, Elcione Barbalho, que é ex-mulher do Jader, Rodrigo de Castro, Rubens Bueno, que é líder do PPS na Casa, e no Ministério das Comunicações constam esses nomes como sócios de emissoras. Tá, e o Sarney e o Grampinho? Você sabe quem é o Grampinho, né? Quem é o Grampinho? O neto do Antônio Carlos Magalhães. Não é o prefeito de Salvador, não. É, ele mesmo. Então. Ele é dono de emissora de rádio. É porque assim, eles vão começar com esses nomes. Pode ser que essa ofensiva do Ministério Público seja ampliada. E você falou de Sarney, tem aqui o Sarney Filho, tá aqui. Tá na lista aqui, ele é do PV do Maranhão, então... Eu sou filho da véia. Não sei que o Zé Sarney passou tudo pro nome dele. Né? É, meu amigo, eu vou dizer uma coisa pra você, o negócio tá complicado, hein? E aqui em São José tem aquela do... Como é que é o nome do cara aí que era o dono de uma emissora de rádio, pô? Que foi vereador? Qual? Que era dono da 96.5, que tinha um retransmissor pirata em Mogi, mas com autorização judicial, que chegava em São Paulo. Ixi. Não lembro quem é. O quê? Da Rádio Vida? É. Quem era o dono? Era o... eu sei que ele é pastor, foi vereador, foi deputado. O Carlos Apolinário. Carlos Apolinário. Foi deputado. Ele. Carlos Apolinário. Tem mais nomes aqui, ó. Antônio Bulhões, o Beto Mansur e o Baleia Rossi também. Também são parlamentares aí que vão ter problemas aí com o Ministério Público pelo fato de serem donos aí de emissoras de rádio. Então, essa ofensiva aí do Ministério Público Geral, com a devida autorização do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mas você acha que vai dar alguma coisa aí? Não. Então. Não sei, mas assim, é estranho, né? É estranha essa ofensiva e estranhos também são os nomes, né? Alguns aí que são verdadeiros estorvos aí da oposição, né? É, meu amigo, o negócio tá complicado, viu? Posso falar uma coisa sobre o ECAD aqui? À vontade. Pode. Por favor. Pode. ECAD realiza distribuições mensais, trimestrais, semestrais e anuais, Pra quem? conforme o calendário de distribuição definido de acordo com a periodicidade característica de cada rúbrica.
Portanto, se sua música foi executada hoje, não significa que os direitos serão pagos imediatamente, como pode ser observado no calendário. Então, se tocou hoje, não é amanhã que você vai receber. Funciona assim a coisa. Eu não sabia que era mensal, trimestral, semestral ou anual. Fazia ideia disso. Mas geralmente tem uma outra coisa, é o nunca. Distribuição das verbas, sabe como é que funciona? O teu valor arrecadado, 80% vão para os titulares, 6,89% para associações e 13,11% para a CAD. É o que está escrito aqui. Tá. Né? Mas o Flávio, aí não deixa claro se é para autor nacional. Não. É isso que eu estou procurando aqui, como é que faz para nacional, não diz. Diz que é para autor. Pronto. Eu acho que é só autor nacional, porque eu lembro que teve uma época, vocês devem lembrar muito bem, que teve muitas emissoras de rádio tocavam uma proporção de 70% de músicas internacionais para 30% Sim. Nacionais. Claro. E essa proporção às vezes até aumentava, que era justamente para fugir aí, para não ter muitos gastos com o ECAD, né? Hoje as emissoras de rádio mais ou menos que inverteram um pouquinho. Tem algumas rádios aí que tocam 100% de som nacional, mas só que aí elas acabam não pagando o ECAD mesmo. Claro. Ou pagam por amostra, talvez, ou fazem acordos também. Eu sei que tem grupo, bandas, artistas que eles já fazem um acordo com quem contrata. Você me paga o ECAD e aí está tudo resolvido também. Então, pode ser que existam acordos individuais entre as emissoras e alguns artistas também. É como o João falou agora há pouco, né? E a Antena 1, que só toca internacional. Faz o quê? Não paga nunca? Você lembra, Paulo? Eles recolhiam ECAD e pagavam? Sei. Não tinha. Nunca parei. Não mexia com isso. Isso aí só ali para o autor nacional mesmo. Não sei. Mas vamos confirmar até semana que vem. Vamos. Eu não sei o que o ECAD faz. Ninguém sabe. Como é que é o nome do cantor lá? O que se elegeu deputado? Como é que é o nome dele? Sérgio Reis? Não. Como é que é o nome dele? Como é que é? Mamãe. Agnaldo Timóteo. Ele se filiou, ele tornou-se deputado para ele tentar entrar na ECAD. Pergunta se ele conseguiu. Nem como deputado. Não é? Ele quis ser deputado por causa disso. Nunca conseguiu entrar na ECAD. É uma caixa preta. Bota a caixa preta. Isso, cara. Caixa pretíssima. Pretíssima essa caixa, viu? Olha, eles não dizem aqui em nenhum momento, inclusive numa carta que mandam a uma pessoa que reclama, se recolhem ou não de compositores, intérpretes, músicos, editores, produtores fonográficos denominados titulares da música internacionais. É isso que eu estava procurando e não consegui achar. Ainda bem que você achou. Eles não falam. Entendeu? Como é que faz um cara que vai toca só flashback dos anos 60, por exemplo? Vai pagar para quem? Entendeu? Na verdade, bom, deixa para lá. Nunca se sabe. Né? Deixa para lá. Vamos falar não que... Né? Não, então... A gente sabe o que acontece, né? Mas aquilo é uma caixinha misteriosíssima até hoje. Vamos chamar o Scooby-Doo para decifrar. Mistério. Verdade. Mais alguma coisa, Mr. Rodney? Essas foram as notícias da semana no Meio Rádio e semana que vem estaremos de volta aqui. Beleza. Abraço, Brocanelli. Brocanelli. Sim. Tem aqui uma informação do... Por favor. Alex Pérez, que parece que o Beto Mansur se desligou da Cultura recentemente, viu? Na verdade, a Cultura passou a transmitir programação evangélica, né? Eu acho que agora, eu não sei, eu preciso também confirmar, mas está na mão de algum parente dele. Vai também acontecer isso, né? Vai acontecer essa coisa, né? Então, passa para o filho, passa para a sogra, passa para o cunhado, enfim. Lógico. Assim vai. Lógico, Para tudo dá-se um jeito. É lógico. Abraço, Rodney. Abraço, semana que vem estaremos de volta, radioamantes.wordpress.com.